Porteira aberta, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do ImaCast, uma parceria do podcast do Patrone com o IMA, o Instituto Mato Grossense do Algodão. Sempre aqui a cada programa a gente tem trazido especialistas, técnicos, agrônomos, entomologistas, pessoas que vão dividir conhecimentos sobre essa cultura tão importante, tão emblemática aqui em Mato Grosso, né? E claro, em todo o país. Lembrando que Mato Grosso é o maior produtor de pluma do Brasil. Neste ano, inclusive, né, as lavouras ocupam aí quase 1,5 milhão de hectares aqui no estado. É a maior área já cultivada com algodão em Mato Grosso e, evidentemente, com o aumento da área de cultivo, né, aumenta também o alerta, a preocupação dos agricultores e da pesquisa com o manejo de campo. Afinal de contas, vivemos, né, um clima tropical e em climas tropicais a gente sabe que os desafios no campo são muito grandes. Hoje o nosso assunto é bicudo do algodoeiro e quando a gente fala sobre essa praga, a gente, claro, já até arrepia os cabelos, né, porque é a principal praga que ameaça a cultura, um desafio muito grande para combatê-la, e hoje vamos ouvir aqui as orientações, uma análise de como está o nosso cenário com dois especialistas que entendem muito deste assunto. Vou apresentá-los aqui, o Jacob Neto. Seja bem-vindo, tudo bem, Jacob? Olá, Patrone, tudo bem? Um grande prazer fazer parte desse projeto e trazer informações relevantes aí para o produtor. Maravilha. Além do Jacob, o Guilherme Rolim também, entomologista, assim como o Jacob, do IMA, já há um bom tempo também, né? Isso, Patrone. Como o Jacob falou, vamos trazer informação. Você falou, arrepiou os cabelos, né? O Jacob já caiu. Alguns perdem. O meu branqueou, né? Tá branqueando. O meu tá no meio termo aqui, já perdi um pouquinho, mas vamos seguir. Bom, apresentei os dois, são entomologistas, né, do Instituto Mato Grosso do Algodão. O Jacob, aliás, ele está há 10 anos já aqui em Mato Grosso, veio para trabalhar no IMA, vem do interior de São Paulo, e o Guilherme já também, um bom tempo, 7 anos, como ele mencionou aqui, veio do interior da Paraíba, e ambos conhecem muito dessa cultura. Vou dividir aqui o bate-papo com eles, vou aprender também, você que está nos acompanhando também vai ficar sabendo uma atualização, né, do cenário quando a gente se refere a essa praga e, claro, quais as orientações para que o manejo possa ser o mais assertivo possível. Vamos começar, Jacob, entendendo um pouquinho, né, do porquê que o bicudo do algodoeiro causa tanta preocupação, arrepia os cabelos, faz branquear, faz perder ali os cabelos. Por que é tão temida essa praga? Hoje, né, o bicudo é considerado a principal praga do algodão no Brasil, né? Assim como foi em outros países. No caso dos Estados Unidos, ele conseguiu erradicar o bicudo através de muitos trabalhos. Mas a gente está numa região tropical, eventualmente é muito mais complicado a gente fazer isso. E por que ele é tão danoso? Porque é um inseto que ataca o que a gente quer colher do algodão, a estrutura reprodutiva, que eventualmente vai virar um capulho e é o nosso produto final. Então, devido a esse fato dele atacar e depender da estrutura reprodutiva para sua reprodução, ele é considerado a pior praga da cultura. A gente tem dados de pesquisa, materiais bibliográficos que demonstram que o potencial de dano do bicudo pode chegar a 80% a 90%. Então a gente vê que, se não tomada medidas de controle, eventualmente é uma praga que vai trazer um prejuízo direto para o cotonicultor. Ele tem o hábito tanto de se alimentar e também de colocar o ovo, né, de ovipositar dentro da estrutura reprodutiva do algodão. Tem a preferência por botões florais, eventualmente, se esse botão virar uma maçã, ele consegue se alimentar ou colocar esse ovo dentro da maçã, e o desenvolvimento larval do inseto vai fazer com que essa estrutura caia ou que ela fique comprometida, no caso, se for uma maçã. Tá? E eventualmente isso é um dano direto para a produção de fibra. A planta vai perder aquela estrutura e eventualmente a gente vai colher menos fibra naquela área devido ao processo de desenvolvimento do inseto, da praga. E aí o potencial de perda tão elevado como você mencionou. Exatamente. Ali, né? Queria entender também, Guilherme, de que maneira, né, se dá a evolução, a presença do bicudo aqui em Mato Grosso, né? Os primeiros relatos, inclusive apontados pelo próprio IMA, de que foi na região de Mirassol do Oeste, lá em 1993, né? Logo quando a cultura começou de fato a ganhar proporções maiores aqui no estado. Daquele momento para cá, não parou de expandir também, assim como a nossa área de cultivo. Foi mais ou menos assim, ela foi acompanhando o nosso desenvolvimento na cotonicultura? Isso. Da mesma forma como aconteceu em outros países, que nos Estados Unidos, que o Jacob citou, da questão da erradicação, foi erradicado por quê? Porque o pessoal começou a trabalhar e, no entanto, ele viu, chegou num ponto que não dava, o bicudo acompanhou, empurrou o algodão até a última fronteira que se podia plantar algodão. Então teve que eles empurrarem o bicudo de volta, né? Para perto ali do centro de origem, que é o Texas. Bicudo entrou no Brasil
em 83, aqui no Mato Grosso PS 93, já, como você citou, na região de Mirassol você sai para Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, depois na safra 2004-2005, região da 163, pega todo Lucas, Sorriso e Mutum, Sinop, depois mais à frente aparece na região de Campo Novo e Sapezal, tá? E Diamantino, da região, Campo de Julho. E agora, mais recentemente, na safra 18-19, né, Jacob? Isso. Na região do Vale Araguaia, quando se plantou os primeiros algodões ali para fazer teste, já começou a ter produção bicuda. Né? Como a gente estava até discutindo um bate-papo antes, o que acontece? A dispersão ocorre tanto por questão de correntes de ar, de massas de ar, que pode se deslocar até 270 quilômetros em questão de semanas, e também através de transporte, máquina. Nós, às vezes, transportando algum material, termina sendo feito esse transporte desses insetos. Além disso, você tem dispersão de plantas em beira de rodovia, dispersão de plantas, principalmente quando se leva caroço para confinamento. Então você mantém esses insetos naqueles pontos que vão infestar novas áreas. E aí a gente chega às táticas, né, de controle e aos desafios na hora de manejar, Jacob. Por que que é tão difícil? Você já trouxe inicialmente do porquê que ela gera tamanha preocupação. O Guilherme explicou essa questão da dispersão e a evolução como se deu. E agora, por que é tão difícil eliminar essa praga? Por que é tão difícil fazer esse manejo, esse controle? O bicudo, ele é um inseto especialista na cultura do algodão. Então, assim... É craque. É craque. Ele sabe todos os atalhos, vamos dizer assim. E a própria bioecologia do inseto é um complicador. Por quê? Se a gente for pegar a reprodução, os trabalhos demonstram que praticamente 99,9% da reprodução do bicudo é na planta de algodão. Então, se é um inseto que depende da planta, ele é especialista em encontrar a planta. Entre os fatores que o Guilherme comentou, para ele dispersar e encontrar esse sítio de reprodução. A questão do adulto, né? A gente já mencionou que durante a fase larval, esse inseto está protegido dentro da estrutura reprodutiva e, eventualmente, as táticas de controle, como a aplicação de inseticida, não vai performar bem, não vai controlar essa fase. E o adulto, quando ele tem a vida livre, vamos dizer assim, que ele está fora do botão floral, ele tem o hábito de não ficar exposto. É uma praga que não gosta de dar as caras, vamos dizer assim. E pensando nisso, a gente tem que ter um programa estruturado tanto de monitoramento quanto de aplicações, né? Com a parte operacional, acompanhando toda essa amostragem. E, eventualmente, desde quando o bicudo chegou no Brasil, em 1983, as táticas de manejo que foram montadas naquela época basicamente as táticas de manejo que a gente utiliza até hoje. Então, assim, a gente sabe que todo mundo gosta de novidade, todo mundo gosta de coisas novas. A gente vê para algumas pragas, algumas táticas novas de controle. Infelizmente, boa parte do que vem novo não funciona para bicudo. Então, assim, o bicudo é aquele trabalho maçante. Dá aquela impressão assim, nossa, bicudo eu já sei o que tem que fazer, só que é chato fazer, porque não envolve uma tática só, envolve um conjunto de táticas de controle. Então tudo isso é muito trabalhoso e eventualmente é difícil, porque é uma praga que não está exposta e durante essa fase larval ele está protegido. Então a nossa janela de ação, vamos dizer assim, é eventualmente curta, pensando no controle químico. E pensando em reduzir reprodução, o que nós temos que fazer? É diminuir a exposição de plantas de algodão. E aí entra toda a complexidade de você ter um bom carregamento de caroço, um bom transporte de algodão para evitar essas plantas espontâneas fora das lavouras de algodão. Ou seja, é um complexo de ações, né, que deve estar muito bem alinhado para que de fato surta efeito. Com essa ação restrita basicamente no que diz respeito ao uso de químicos, de inseticidas, restrita a essa fase adulta, quando devem começar as aplicações, qual que é o melhor intervalo, né, de que maneira a gente dá o start nessas pulverizações? Vamos pensar na biologia da praga, né? Do ovo a chegar ao adulto, nós temos em torno de 21 dias em botão floral. Isso, claro, depende da temperatura, mas na média vai variar entre 18 a 21, 22 dias. Em maçã a gente passa esse período para 35, 40 dias, por conta que a maçã ela causa um próprio isolamento térmico ali. Então você reduz os graus dias, que é o que a gente fala na entomologia, né? O que ele tem que acumular para passar de mudar, assim, sair da fase do insta, segundo, terceiro insta, e entrar na pulpa e depois sair o adulto. Um fato importante também, né? Como o Jacob falou, ele ataca a maçã. Quando ele ataca a maçã, muitas vezes no fim do ciclo, ele gera aquela maçã carimã que a gente fala, que ela não abre bem, e às vezes a máquina não consegue colher ali direito. Às vezes os insetos ficam presos dentro daquela maçã e pode sobreviver em torno de 2 meses ali, né? Ele emerge, não consegue sair, sobrevive ali esperando chuva. Só que nós não temos um período de 2 meses depois da colha do algodão sem chuva. Então já começa a chover e aqueles insetos começam a sair. O adulto, ele alimentando de botão floral,
aquele botãozinho que fica lá na plantiguera, aquela cabecinha de alfinete que a gente chama, vai sobreviver em torno de 270 a 325 dias, né? Essa é a média de vida dele. 9 dias sem alimento nenhum, só água. Pode se alimentar de tudo, quanta coisa que tem. Foi encontrado no trato digestivo bicudo mais de 67 pólen de famílias diferentes de plantas. É de 67 espécies, né? E 11 famílias diferentes, fora a questão do algodão. Então, assim, e as aplicações devem iniciar quando? Logo que você tem os botões florais. Quando a gente tem o sistema de monitoramento, né, que a gente vai falar posteriormente, do sistema de monitoramento que a gente tem no IMA e mantém no estado do Mato Grosso, quando você já sabe que é uma área de pressão, as aplicações às vezes são até direcionadas antes mesmo do primeiro botão floral. Aplicar às vezes no vegetativo devido à quantidade de bicudo que você captura na armadilha. Uma zona de alta pressão, então às vezes uma aplicação no vegetativo visando as plantas tiguera e soqueira. Ela chega quase a ser uma preventiva, mas você já identificou ali na armadilha que tem, mas já evitando que ela chegue num índice muito grande de infestação. Porque você já tem plantas tiguera na área. Se você não teve uma boa destruição, né? Vamos pensar em um cálculo aqui, né? Sei lá, fiz 98% de destruição da minha soqueira. Sobrou 2.000 plantas por hectare, cada essa pode te dar 5 botões florais. Então, mesmo num excelente cenário, você tem a probabilidade de ter botão floral ali, ponto, para ele se multiplicar. Então, às vezes, dependendo tem uma área de pressão. Essa área de pressão teve um problema de destruição de soqueira, é recomendado a aplicação, às vezes, no vegetativo do algodão. Pensando não no B1 da tua cultura, mas no B1 da tua tiguera. Eu, como leigo, né, me atendo muito à comunicação, eu fico prendendo minha atenção a detalhes que são interessantes para quem, né, não está no campo todos os dias, né? Quando você explicou a questão do período de vida do inseto, né, deu para ver que ele é muito variado, né? Ou seja, realmente fica difícil controlar porque tem vários fatores que dependem aí. Isso torna, evidentemente, o custo para tentar manejar o bicudo bastante elevado. É um impacto financeiro que, claro, a gente sente no bolso ali do setor. Quanto a gente tem de média, qual o número de aplicações, qual é o cenário hoje, Jacob? Considerando toda essa zona de alta pressão, fazendo uma média estado entre zonas de alta e baixa pressão, vamos colocar em números médios, vai variar aí de 12 a 15 aplicações. Lógico que existem situações onde o monitoramento não é feito, que demanda um número maior por conta... o bicudo é uma praga um pouco diferente o manejo dela das outras. Por quê? Qualquer outra praga que a gente encontra na cultura, a gente vai lá, estipula o nível de controle, né? Trabalha com aquele nível de controle. A hora que atingiu, você vai lá e faz uma aplicação isolada. E basta para você controlar essa praga e você vem monitorando. O bicudo, pela dificuldade que a gente já comentou, do desenvolvimento larval dentro de estrutura reprodutiva, do inseto ficar escondido, quando a gente constatou a presença, e nessas áreas de alta pressão, basicamente o nível de controle é presença e ausência, ou seja, entrou monitoramento na área, constatou a posição do bicudo, se recomenda fazer uma bateria de aplicação. O que seria isso? Seriam no mínimo de 3 aplicações. Então, assim, cada vez que eu entro na lavoura, constato bicudo, tem que startar 3 aplicações. Por isso que se torna muito oneroso controlar a praga. E por que é feito essas 3 aplicações? Justamente para a gente pegar esse fluxo de insetos que podem estar migrando de fora para dentro da área e o próprio fluxo de saída desses ovos que eventualmente passaram pela fase larval e estão gerando novos insetos dessa área já inundada. Infestada, no caso. Então, eventualmente, isso que traz esse impacto econômico, além da gente considerar que cada estrutura reprodutiva menos na planta é uma interferência na produtividade. Então, tudo isso tem que se levar em conta quando a gente calcula o custo e o impacto que a praga pode ocasionar no cultivo. Tem um número que vocês me trouxeram aqui, né, do próprio IMA, que é o número que vocês trabalham, e esse número, obviamente, vai variar, né, quem estiver nos acompanhando, ele vai variar de acordo com cada situação, mas que esse impacto financeiro, considerando as perdas de produtividade que você mencionou e o número de aplicações ali, a gente estaria falando em torno de $350 no custo total de produção por hectare. Isso pode variar, ou seja, é um impacto bastante significativo, especialmente no que diz respeito às perdas, né, porque variando a intensidade dessa infestação, realmente o impacto vai ser muito grande. E aí, Guilherme, falando um pouquinho, né, além do controle químico, é preciso, você até citou um pouquinho na tua resposta anterior, né, ter um manejo de um complexo de ações. Quais as orientações para o produtor, para os técnicos, os agrônomos, enfim, para quem está nessa cultura? Tá, como o Jacob já falou, a gente já vem comentando aqui, é um complexo de ferramentas que a gente utiliza, né? A partir do momento que você implantou a cultura, que já está no botão floral, a gente praticamente só tem um controle químico.
Mas aí o algodão a gente até brinca, né? Que o algodão não tem... O tempo do algodão é 365 dias, né? É o ano inteiro. Você trabalha, planta, cuida, aplica para... Aumentando um dia no bissexto, né? Porque não para. Aumentando um dia no bissexto. Então, a gente mantém ali aquele controle sempre... Ou você tá cuidando dele ou tá tentando matar ele. Então, essa dubiedade ali com o algodão. Então, chega fim de ciclo, que é essa época agora que a gente tá... Que é finalizando as colheitas de algodão, tá escolhendo o algodão. Vai colher o algodão na hora da desfolha. Tubo mata-bicudo, para ter atração daqueles insetos que estão na área, eles migrarem ali, na hora da migração, serem capturados nesse tubo, entrar em contato com o tubo. A gente fez um teste, né, essa safra, Jacob. Às vezes o inseto caminhou lá 3 segundos no tubo, ele já se contamina o suficiente para causar mortalidade. E é um alerta pro pessoal que está nos vendo. Muitas vezes o cara acha que tem que ficar colado no tubo. Não, ele se contaminou um pouco, voou, caiu 5 metros de distância, você não encontra mais, mas ele vai morrer. Isso que o Guilherme comentou, o tubo mata-bicudo é uma das ferramentas de manejo, é uma ferramenta comercial, né? Tem empresas que comercializam isso e já é um equipamento preparado para agir justamente nesse momento. Então, assim, como ele vai complementar a resposta, né? Eu tô cortando a resposta dele, tranquilo. Mas, complementando, né? Complementando, mas é importante a gente salientar porque o próprio produtor, às vezes, tem algumas dúvidas em relação ao uso do tubo. E por N trabalhos que a gente já fez, a gente sempre mostrou que faz a diferença o produtor, sim, utilizar essa ferramenta para o controle. Terminou essa fase, aí entra na fase de destruição de soqueira. Muitas vezes ainda sobra bastante inseto ali, principalmente quando passa a máquina, o triton, vai dar uma triturada, dá uma quebrada naquelas maçãzinhas, aí lembra do que a gente falou inicialmente. Fica alguma coisa presa, eles também começam a sair ali. Entra às vezes com a aplicação de inseticida junto da destruição. Outra ferramenta que dá para se fazer. E isso, o tubo tá lá, né? Contando que tá tudo aqui, as coisas vão acontecendo, vão se mantendo na área. E entrar na entre-safra realmente, né? Ali no período entre-safra, que começa a partir do dia 1º de outubro, no caso depende da região do estado, mas nós tomamos por base o estado inteiro como dia 1º de outubro para colocar nossas armadilhas. Então é um monitoramento da entre-safra. Para que esse monitoramento serve? Para você entender o que aconteceu na safra anterior, né, com as armadilhas, e a gente vê como vai ser a pressão para a próxima safra. Então essa é a intenção. E posteriormente a gente já entra na outra safra já sabendo onde são os pontos que tem que fazer a aplicação, que tem que tomar um pouco mais de cuidado, que sobrou alguma planta tiguera, e vai tocando aquela lavoura, ele fazendo um ajuste fino com base nessas informações que a gente tem, que coletou durante a entre-safra. Você falou então que alguns produtores têm dúvidas quanto à eficiência, à eficácia do tubo mata-bicudo. Qual é a indicação de utilização dele, né? Eu coloco qual que é a distância entre uma armadilha, vou usar assim, e outra? Qual que é a orientação técnica? Entre um tubo e outro é variando de 100 e 150 metros. Tá? A recomendação é essa, entre 100 e 150 metros. As armadilhas são colocadas a cada 150, 200 metros de distância uma da outra. Né? O que é que a gente às vezes não recomenda? O cara colocar a armadilha e colocar um tubo embaixo. Porque você mata o inseto e você não captura na armadilha. Então a armadilha é monitoramento. Claro, é uma ferramenta que você vai tirar inseto da área, eventualmente ele vai morrer, mas não é saber ali o tamanho da pressão. Saber o negócio, a pressão. O tubo é realmente para controle. Então o tubo é colocado ali na borda do talhão. Você vai desfolhar o algodão, coloca o tubo, porque você já vai causando essa mortalidade ali. E aí isso mostra, né, e inclusive nos informativos do próprio IMA, são muitas vezes relatados esse ponto, que é preciso uma ação conjunta, várias estratégias, e não adianta só a estratégia de campo, há todo um complexo, né? Eu queria que vocês relembrassem aqui, trouxessem um pouquinho de informações, começando pelo Jacob, com as táticas, né? As estratégias conjuntas que motivaram o IMA a pensar regionalmente. Patrone, o estado do Mato Grosso, a gente sabe a dimensão, o tamanho que é o estado, né? E dentro do próprio estado a gente tem vários climas, várias regiões, e cada região tem a sua particularidade. Em 2014, 2015, o IMA iniciou um projeto, né, a pedido do produtor do algodão, que seria entender melhor as características dessas regiões, né, e eventualmente tentar encontrar atalhos dentro dessa região para melhor combater a praga. Foi onde a gente estruturou um programa, no qual nós nomeamos de GTA. Na verdade, assim, a gente tirou o modelo desse programa numa ação que tinha sido feito anos anteriores na Serra da Petrovina, que nada mais, nada menos foi a organização de pessoas, de produtores, e eventualmente uma discussão de um plano regional de combate ao bicudo. Como você mencionou, a dificuldade de controlar a praga, e o bicudo, eu sempre gosto de fazer uma analogia, até para quem é leigo no assunto entender como que funciona a dinâmica da praga. Eu falo que o bicudo é como se fosse o mosquito da dengue, tá?
Se eu estou em casa sozinho, faço todas as ações dentro da minha casa, mas os meus vizinhos não fazem, eventualmente eu tenho que, hora ou outra, eu vou conviver com o bicudo, né? Então, se toda aquela região, aquele bloco, vamos dizer assim, fizer essas ações que envolvem ações pré-plantio, como o Guilherme falou, instalação de tubo e armadilha, e as ações pós-plantio, que vai ser monitoramento, aplicações das baterias. Então, assim, se toda uma região se organiza e faz ação ao mesmo tempo, isso traz um impacto muito grande para o controle da praga. Então, foi a partir dessa ideia que eventualmente começou esse projeto dentro do IMA. O projeto vai completar agora 10 anos, né? A gente colheu bons frutos, reduzimos bastante o índice de bicudo dentro do Mato Grosso, só que devido à dificuldade e a própria ecologia do inseto, a gente tem anos de altos e baixos, né? E aí, entre outros fatores, e no qual justifica que esse trabalho tem que ser feito de maneira contínua. Então, assim, é um projeto que não é barato conduzir, né? Devido à complexidade de controle dessa praga. E, eventualmente, a gente tem que estar mensalmente, né, Guilherme? A gente divide o estado em 2, né? Anda um pouco, então, cada um, né? A gente tem que estar mensalmente nesses grupos, relembrando informações, tentando perder os cabelos ou branquear os cabelos para trazer novas informações e, eventualmente, motivando essas regiões a agirem de maneira conjunta. Então, assim, quando a gente vê que uma região faz isso, o impacto é muito positivo. Só que também a gente já teve situações de a região fazer muito bem esse trabalho, agora estamos livres do bicudo, podemos dar uma baixada de guarda e a praga se restabelece, se multiplica muito rápido. Então é esse trabalho, digamos assim, contínuo que tem que ser feito dentro do estado. E me corrija se eu estiver errado aqui, historicamente, deriva dessa ação conjunta de vocês, ou dessa estratégia de pensar em grupos técnicos regionais, grupos técnicos do algodão, que houve a adequação, né, com o passar dos anos, do calendário do vazio sanitário, pensando regionalmente. Foi mais ou menos decorrendo disso daí também. Exato. Isso foi uma das medidas, né, que foram discutidas ao longo desses anos, porque o calendário de vazio sanitário do Mato Grosso, ele foi estabelecido lá atrás. Eu confesso que eu não vou me lembrar quando, mas essa normativa era antiga, se eu não me engano era 2005, tá? Mas era uma normativa antiga. A gente vê que o algodão foi evoluindo para diferentes regiões do estado e, eventualmente, agora chegou no Vale do Araguaia, que é um outro clima, uma outra região. Então, na época, foi feita essa normativa, essa readequação da normativa, para nos dar mais ferramentas para combater o bicudo. Como eu citei o exemplo do Vale, porque a gente está tentando uma nova readequação dessa normativa, por quê? Porque o Vale é uma região um pouco diferente, a gente vê que parece mais com a região norte do estado. E o Vale, até então, ele estava com a normativa da região sul. Agora a gente está vendo com os órgãos competentes, né, com o INDEA, com o Ministério, eventualmente, para ver se a gente consegue essa nova readequação. Para quê? Para nos dar mais fomento, para nos dar mais força, para combater o bicudo de maneira mais eficaz. Maravilha. E só dando uma complementada, né? Como o Jacob falou da questão da mudança normativa, tudo assim, não é imposição do IMA, é uma tendência das equipes técnicas de fazenda que nos procura. O IMA age como um facilitador, né? Junto desses grupos de GTA, um facilitador tentando canalizar, né, a força para os locais apropriados para se fazer essas mudanças. E todas essas mudanças, elas ocorrem do ponto de vista técnico, né? A gente demonstra com trabalhos, pega os dados regionais, por isso da importância de você ter várias regiões. Hoje, se eu não me engano, são 11 grupos, né, Guilherme? 11. Então, assim, cada grupo tem a sua característica, cada região tem a sua particularidade. Então, a gente busca, como entomologista, como especialista, entender a dinâmica do bicudo dentro de cada região e, eventualmente, a gente traz para os órgãos competentes, fala, olha, eu acho que nessa região a gente tem a possibilidade de agir um pouco diferente, que vai nos ajudar a combater melhor a praga. E lógico que tudo isso vai ser avaliado com outros pesquisadores, com outras competências, e quando isso bate, né? Não, realmente nós temos que readequar. É uma cultura que evolui, e assim como evolui a cultura, tem que evoluir as normas, né? Porque senão a gente vai ficando ultrapassado, como tudo na vida. Pois é, e acho que é fundamental tocar nesse assunto e vocês explicarem como é feito esse trabalho e a importância dele, porque a agricultura nossa evolui, como vocês bem frisaram, e, obviamente, as normativas precisam mudar conforme a cultura avança, né? E nada mais coerente no estado com a dimensão territorial que a gente tem, que esse pensar conjunto e regionalmente, né? Acho que é uma estratégia não só importantíssima, mas fundamental e super inteligente para que a gente possa enxergar os problemas, né? E
a intensidade de cada problema dependendo da região, que muitas vezes tem condições de chuva, de solo, enfim, diferentes e assim por diante. Eu queria aproveitar que a gente falou um pouquinho de vazio sanitário, Guilherme, para que a gente ainda está no período da colheita, enquanto a gente está batendo esse papo aqui do algodão, eu queria que você me explicasse, né, qual foi o cenário da presença do bicudo nessa safra que a gente está agora, na 23-24, e como é importante ficar atento que ações adotar para preventivas com relação ao bicudo agora no período entre safra, pensando na 24-25. Como o Jacob falou, né, a gente juntou esses grupos e tudo, a gente conseguiu reduzir bastante ao longo de vários anos aí de ações. No entanto, tem anos que tem picos, né? Na safra, a pré-safra 23-24, foi a nossa pré-safra onde a gente bateu vamos dizer assim, um recorde, né? Foi o pior ano de captura, deu 8,97 de média no estado, né? Quantidade de insetos, mas isso aí devido à questão de clima, a soja não foi para frente, não teve muita planta de algodão, não foi nem rebrota, mas sim tiguera, então não houve um controle, por conta que algumas lavouras fora chegaram a ser abandonadas, né, porque não ia colher, e esse bicudo, não só bicudo, como percevejo, outras pragas se multiplicaram muito, mas o bicudo se multiplicou muito, aproveitou muito esse cenário. Então a gente teve uma pressão maior. Então a gente entrou a safra 23-24 com uma pressão muito alta de bicudo, e você sentiu no cenário sempre reclamações aqui, a gente correndo e o pessoal ligando, falando que tinha, dava um suporte, né, nas fazendas, e sim, foi um ano difícil, que era previsível que seria difícil devido à população que a gente ficou, que multiplicou na entre safra, tá? E para agora, nessa finalização agora entra aquilo que a gente vem falando. É aplicação junto da desfolha, na desfolha colocar o tubo mata-bicudo, manter o sistema de monitoramento. Hoje nós mantemos no IMA, né, desde 2018, 2019, foi montado um grande sistema de monitoramento que é o SEB, e a gente tem 33.329 armadilhas monitoradas. É o maior sistema de monitoramento da América Latina, quiçá das Américas, tá? Então com isso que a gente consegue abrir uma lupa muito grande e consegue visualizar, cada gerente de fazenda consegue visualizar a sua área, qual é o local de maior pressão, e nós como IMA, como instituição, conseguimos ver o estado inteiro para direcionar ações mais focadas para aqueles pontos. É sensacional, né? Assim, ouvindo vocês falando e imaginando já, tentando visualizar isso no campo e a efetividade desse trabalho, né, conjunto e apoiado pela credibilidade do Instituto como o IMA, né, do Instituto Mato Grossense do Algodão, baseado em ciência, em pesquisa, né, que a gente sabe que a gente vai surtindo efeito. Bom, falado então do programa de monitoramento, falado da preocupação com a entre-safra, a pressão desse ano também, eu queria que você reforçasse aqui, Jacob, um ponto que você trouxe lá no começo, né, o quão difícil é você ter que lidar com uma praga que tem todas as características que vocês descreveram aqui e que não tem uma nova medida de controle já há 3 décadas pelo menos, ou seja, vocês reforçaram várias vezes a importância desse conjunto. Acho que isso também é uma maneira de quem está nos ouvindo e acompanhando entender que de fato, né, é preciso agir com várias estratégias, porque a gente não tem algo novo para resolver o problema há 30 anos. Exato. Como eu disse, o desafio também envolve isso, né? A gente vê outras empresas tentando trazer novas ferramentas. Isso na agricultura é corriqueiro, né? A gente vê evolução de diversos setores, né? Mas infelizmente para a bicuda a gente não conseguiu descobrir um novo feromônio, descobrir uma nova tática. A gente vê empresas tentando investir em mecanização do monitoramento. Eu acho que isso tende a evoluir nos próximos anos. Mas é uma praga que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, a gente tem que comer o arroz com feijão bem feito. E aquele arroz com feijão, não tem novidades, né? Então é difícil trazer essa motivação em alguns momentos. Como o Guilherme falou numa fala dele, o bicudo é uma praga que a gente tem que só se preocupar nos 365 dias do ano, e no ano bissexto são 366. Como ele comentou, até para quem não conhece a cultura do algodão, né, que no caso você tem uma audiência muito, muito grande, apesar do bicudo ser considerado somente praga do algodão, ele vive em meio a outros cultivos. O Guilherme já comentou isso, ele se alimenta de outras plantas, né, inclusive de soja. Então, assim, em anos, quando a cultura da soja não está bem estabelecida devido a condições climáticas, que é o exemplo desse ano,
Aquela planta de algodão, como o Guilherme mencionou que está ali, ele é uma fonte de criação de bicudo. Então, o que a gente tem orientado os produtores ao longo dos últimos anos para tentar trazer novos insights para controle? Falar, olha, apesar do bicudo não estar ocasionando dano na sua soja, daqui a alguns meses você vai vir plantando algodão nessa área. Então, vamos ver, por exemplo, você vai aplicar um inseticida para controle de percevejos. Vamos fazer a escolha de uma molécula que também possa performar em cima do bicudo. E, eventualmente, a gente tenta trazer esses atalhos. O produtor começa a olhar não só a cultura em si que está implantada, mas o sistema como um todo. E nós, como entomologistas, a gente sempre enfatiza isso. A agricultura no estado do Mato Grosso é dinâmica, é fantástica, é um berço produtivo. Então, hoje, a nossa visão de controle para qualquer praga, independente se ela é específica da cultura ou não, a gente tem que olhar o sistema como um todo. E, eventualmente, a gente tem que perder um pouco dos cabelos aí para trazer novos atalhos. Às vezes, a gente vê, às vezes, que um detalhe bobo que a gente passa a tomar durante esse processo faz uma diferença gigantesca no final. Então, assim, esse é o desafio que a pesquisa tem também, principalmente quando a pesquisa fala de bicudo. Olhando para o futuro, né, que os produtores podem esperar? Tem no radar de vocês novas tecnologias ou tecnologias e informações do passado que possam ser utilizadas de outra forma agora? Como é que está isso se a gente olhar para a cotovinicultura daqui para frente? Tem a transgenia. Tá? Se fala em transgenia, o IMA tem um projeto antigo já de transgenia, trabalhando com tentando trazer novos genes para pensar em introgredir em plantas de algodão que tenham resistência para o controle bicudo. Não é uma coisa fácil de se fazer, tá? Então são anos de pesquisa, uma coisa que não é a curto e médio prazo, é a longo prazo para a gente obter esses resultados. E como o Jacob falou, não tem muita novidade, e às vezes as novidades são coisas que foram feitas há muitas décadas atrás, no caso pensando na tecnologia de aplicação, redução do tamanho de gota, adequação de faixa de aplicação, calibração de aeronaves, entrada de drones agora, as aplicações mais específicas em alguns pontos que o avião não fazia, né? No caso, a gente discute até a questão da aplicação em barra, no caso, aplicação hidráulica e aplicação aérea são diferentes, você tem uma efetividade maior com o avião, porque você cobre mais rapidamente aquelas áreas, a gente tem um intervalo muito curto para se fazer a aplicação. Nós temos 1 milhão, quase 1.500.000 hectares de algodão, então é muito grande a área. E é um intervalo curto, tanto por questão da cultura, como por questões de clima. Períodos ideais para fazer as aplicações. Então você entra com a aplicação aérea, adequação no tamanho da gota, a entrada dos drones para cobrir pontos, às vezes que o avião não conseguia fazer, perto de sede, linha de poste que tinha que dar um pulo, vamos dizer assim, não pulo, né? O avião não pula, mas seria um pulo por cima desse ponto. Então não ficaria em uma boa deposição e beira de mata. Então vem essas novas ferramentas para se fazer coisas que foram pensadas e estudadas em 1940, que no caso é a aplicação em ultra baixo volume, BVO. Mas são coisas que a gente está resgatando novamente, está tendo uma adesão muito grande por parte dos cotonicultores, parte das equipes técnicas, por conta que a gente mostra através de trabalhos que funciona. Tá? Vem funcionando. E é o que está dando aí um suspiro, né? Para quem está sufocado, às vezes, com uma população mais alta de bicudo. Até atrelado a esse fator, Patrone, um dos grandes ganhos que a gente conseguiu dentro do estado, né? Foi trabalho feito na última década, vamos dizer assim, por várias mãos, né? A gente conseguiu traçar o perfil toxicológico do bicudo dentro do estado. Isso. E todo ano a gente repete esse trabalho para quê? Para a gente mostrar para o produtor quais são as moléculas que eventualmente têm funcionado melhor e quais são as moléculas inseticidas que eventualmente não funcionam mais ou baixaram a eficácia. Para quê? Para construir um plano de manejo, a gente falou num cenário de 12 a 15 aplicações, para sempre alternar o modo de ação para evitar a seleção de população resistente. Isso a gente fala para todas as pragas, mas para o bicudo, onde a ferramenta do controle químico é um dos pontos essenciais, a gente tem que manter sempre esses dados atualizados e está atrelado. O hora que o Guilherme falou de tecnologia de aplicação, eu lembrei disso porque a gente fez um trabalho no passado onde o produtor falou assim, a gente está usando N produtos e nada tem funcionado. A gente foi lá na área, fez uma rodada, fez alguns ajustes e constatou que o problema não era produto, e sim tecnologia de aplicação. E, eventualmente, em outras áreas, a gente viu o contrário. O produtor tinha uma tecnologia de aplicação muito bem afinada, muito bem definida, e estava usando um produto errado. Então, esse compilado de trabalhos e de ações e de resultados, né, a gente sempre leva de maneira atualizada para o produtor, para ele juntar o que é melhor, né, dos dois lados, para se usar uma boa tecnologia de aplicação e, eventualmente, escolher sempre o melhor produto. Pessoal, quero agradecê-lo, já vou fazer agora o caminho inverso aqui, Jacob, obrigado pela participação.
Quando o tempo passa rápido assim é porque a gente sabe que o conteúdo foi conteúdo de qualidade, né? E que realmente pode ajudar a fazer a diferença no campo. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez. Eu como entomologista do IMA, sempre lembrando que o IMA não trabalha só com algodão, trabalha com outros cultivos, né? Principalmente para quem trabalha com pragas. Então, me coloco sempre à disposição para ajudar o produtor e a cadeia produtiva. E uma honra estar aqui com você nesse dia, trazendo essas informações importantes. Maravilha, eu que agradeço, né? Foi um momento de aprendizado aqui, é mais do que tudo. Guilherme Rolim, obrigado pela participação aqui, cara. Sucesso no trabalho, que é um trabalho fundamental, como a gente realmente entende e sabe, né? Que a pesquisa, mais o esforço dos produtores, a dedicação que a gente vê nas fazendas, enfim, todo mundo que está envolvido nesse setor, né, baseado em pesquisa, a gente busca resultados cada vez maiores, né? Eu que agradeço aqui o convite para a gente estar participando junto, né? Como o Jacob fala, o estado é enorme, tem 2 entomologistas. Se tivesse 10, não ia faltar serviço, né, para todo mundo. Então, a gente está lutando, não é, como o Jacob falou, não é só algodão, a gente soja, milho, a gente está ali, eventualmente, outras coisas que aparecem, pragas em geral. Então, o algodão é uma cultura que tem pouca praga, né, Jacob? Tem 25, né, pragas aí bem chave no negócio, então a gente está nesse embate. Então, eu agradecer e tomara que seja bem aproveitadas as informações que a gente passou aqui para você. Certamente serão. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do ImaCast, parceria do podcast do Patrone com o Instituto Mato Grossense do Algodão. Então, olha, acompanhe os episódios, são episódios, né, preferencialmente mensais. A gente vai acompanhar, claro, a evolução da cultura, o momento chave da cadeia produtiva do algodão, trazendo sempre informações que possam ser utilizadas, né, aproveitadas por você que está do outro lado da tela nos acompanhando. E fica o pedido para que vocês compartilhem esses episódios, façam que essas informações voem, disseminem-se cada vez mais longe, porque comunicação, informação, pesquisa, ciência e resultado é um conjunto, né? Falamos tanto em trabalho conjunto, é um conjunto que ajuda sempre a gente progredir. Fiquem bem, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos!